Olá, seja bem-vindo. Veja nesta edição. No Distrito Federal, mulheres ganham mais do que os homens, mas essa não é uma realidade nos outros estados brasileiros. Programa do MPT contra a exploração do trabalho de crianças e adolescentes reduzem até 49% os índices no Ceará. MPT participa do Fórum Social Mundial em Salvador e apresenta trabalho de inclusão de pessoas com deficiência e combate à discriminação de mulheres, negros e população LGBT. E ainda, seminário discute formas para melhorar condições de trabalho na área de saúde. Tudo isso e muito mais, agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Pesquisa revela que o Distrito Federal é o único lugar do país em que as mulheres ganham mais do que os homens. Sabe por que isso acontece? É o que nós vamos ver nessa reportagem. Carla é funcionária pública. Ela é uma das quase 140 mil mulheres que trabalham na administração pública no Distrito Federal. E desde que entrou neste emprego há 14 anos, sempre teve um salário cerca de 50% mais alto que o do seu marido. Assim que eu casei, a minha renda já era maior do que a dele, né? E de lá para cá, assim, ele vem engateando, né? Vem se qualificando, mas mesmo assim, o mercado de trabalho tem me proporcionado ainda ganhar uma renda maior. E este fato não surpreende a Carla. Porque no meu setor, dá para notar que as mulheres, elas estão... o salário é maior, né? Salário, pelo menos aqui no meu setor, aqui dentro do gabinete, a gente vê que as mulheres estão ganhando um pouco a mais do que os seus maridos. Não causa espanto porque o Distrito Federal é a única unidade do país em que mulheres ganham em média mais do que os homens. É o que aponta a relação anual de informações sociais do Ministério do Trabalho, com dados entre 2007 e 2016. O levantamento aponta uma renda média de R$ 5.261,80 para a mulher no DF, enquanto os homens têm um salário mensal de R$ 5.196,10. De acordo com a coordenadora nacional da Cor de Igualdade do MPT, esses números podem ser explicados pela quantidade de mulheres no serviço público na capital do país. Brasília, se a gente observa que grande parte dos cargos aqui são públicos e que, portanto, o ingresso se dá nesses postos, né? Pelo concurso, então isso nos deixa feliz se analisarmos esses dados por esse prisma, que a capacitação da mulher, né, permitindo seu ingresso aí e uma condição de participação no mercado de trabalho com remuneração compatível com de colegas de trabalho do sexo masculino. Por outro lado, os dados não devem ser motivo de grande comemoração. Isso não é a realidade quando a gente pensa nas situações em que a mulher deve progredir na carreira e aí ela teria que competir, né, com esses seus colegas homens, tanto no setor público como no setor privado. Então, nos cargos de liderança, nos cargos de chefia, de presidência, o número de mulheres, né, é muito pequeno. Os números ainda se contrapõem a outro. As mulheres representam apenas 38% do mercado de trabalho no DF. E em outros locais do país, o número é ainda pior. As mulheres chegam a ganhar, em média, 23,6% a menos do que os homens, segundo o IBGE. Os estudos mostram, os dados mostram que as mulheres, mesmo quando têm grau de formação, né, nível de formação similar a de um colega homem, e experiência profissional também semelhante, ainda assim nós vamos perceber que ela vai ter mais dificuldade de progredir na carreira e também receberá salários inferiores. Então é algo muito preocupante, algo que de fato a sociedade precisa ter em consideração. E no Ceará, o trabalho em rede contra a exploração de crianças e adolescentes conseguiu reduzir o trabalho infantil no estado em até 49%. 2.600.000. Esse é o número de crianças entre 5 e 17 anos que estão em situação ilegal de trabalho no Brasil.
Considerando a mesma faixa etária, em escala mundial, o número chegou a 152 milhões em 2016. Que o trabalho infantil é uma verdade, infelizmente, mas eu acredito que a gente tem muito o que fazer para tolir da vida das crianças essa verdade triste. Eu acho que a gente só consegue quando a gente se apropria disso. É o que a gente está fazendo aqui. Para Osmildo, a arte é uma ferramenta necessária para a formação da criança. Ele faz parte do programa de educação contra a exploração do trabalho de crianças e adolescentes, também conhecido como Projeto Peteca, uma rede de combate ao trabalho infantil que atua em todo o estado do Ceará. Ao longo dos 10 anos de Peteca, nós percebemos o fortalecimento da rede de proteção. O sistema de garantia de direito começa a se articular, as ações começam a ser realizadas de forma intersetorial. E o trabalho dos coordenadores tem sido fundamental nesse processo, tanto no engajamento de atores da assistência social, dos conselhos e também dos adolescentes através dos comitês. Em 2015, o Ceará foi o estado que mais reduziu casos de trabalho infantil. A redução foi de 49%. O maior impacto do projeto, do programa, que leva certamente aos resultados, à melhoria de indicadores que o Ceará tem e que são destaque no Brasil inteiro, é a forma como se mantém aquecida essa rede em torno da militância pelos direitos humanos da criança e do adolescente, em especial da proteção contra a exploração do trabalho infantil. E o trabalho não para. Este ano, 117 representantes de 86 cidades do Ceará se dividiram em grupos para planejar as ações de 2018. Fazemos essa capacitação no início do ano. A capacitação inicial ela serve para um plano de ação. Além de avaliarmos as ações do ano anterior, ela é a construção de um plano de ação de tudo que vai acontecer durante o ano. E nesse 10º ano, temos aí o desafio de buscar fortalecer a constituição dos comitês municipais de adolescentes, fortalecer as ações intersetoriais com os municípios, o trabalho de identificação pela pesquisa que já vem sendo realizado. Uma das frentes de combate ao trabalho infantil é a luta travada na capital do Ceará para eliminar a exploração sexual. A gente já encontrou alunas que dormiam durante a aula e o professor foi perguntar o que estava acontecendo porque ela estava sempre dormindo e aí foi descoberto que a mãe da aluna incentivava a prostituição, né? Então ela saía à noite para trabalhar na prostituição e de manhã quando ia para a escola não rendia nada, dormia, ficava largada lá no banco e nós procuramos a mãe para conversar e entramos em contato com o Conselho Tutelar também para conseguir resgatar essa criança. Camila se emocionou ao falar da importância do trabalho desenvolvido pelos educadores. Eu, como educadora, posso fazer a diferença na vida de uma criança. E se eu mudar a vida de uma criança dentro da escola, eu já fiz muito. Outro exemplo de combate ao trabalho infantil em rede é o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Criado em 1994 com o apoio da OIT e Unicef, o FNPET tem entre os membros 27 fóruns estaduais, representantes do governo federal, dos trabalhadores, dos empregadores, entidades da sociedade civil e do sistema de justiça. Quando você vê crianças nas ruas, nos bares, vendendo produtos, isso não é percebido, identificado como trabalho infantil. Então é preciso que a sociedade também perceba, né, que nós temos que garantir o presente e o futuro dessas crianças e o futuro deste país, né? Se a gente não eliminar o trabalho infantil, o Brasil não vai conseguir promover um desenvolvimento econômico e social e sustentável, nem econômico e nem social e sustentável. Logo depois do intervalo, saiba como assegurar seus direitos caso seja decretada a falência da empresa onde trabalha. O trabalhador brasileiro se assusta a cada dia com um alto índice de desemprego. E quando a empresa em que trabalha decreta falência, como ficam resguardados os direitos do funcionário? Veja na matéria de Andréia Luiza. Após 12 anos trabalhando em uma rede de supermercados no Distrito Federal, o Enes começou a sentir os efeitos de falência da empresa onde trabalhava. O 13º começou a ser parcelado,
começou a atrasar os salários e ultimamente ficamos sem receber 3 meses de salários, que foi onde a gente saiu da empresa. Entre o início dos atrasos e a saída do trabalho, foram 3 anos de angústia que prometem durar mais um tempo. Eles chamaram a gente para a gente fazer um acordo, dizendo que estava com dificuldade financeira, que estava demitindo muita gente, e chamou a gente para o acordo. E falaram que quem não aderir ao acordo poderia procurar a justiça. Foi o meu caso, que eu não aderi ao acordo deles e fui para a justiça. Segundo esse representante de sindicato, o trabalhador não precisa esperar a empresa pedir falência para procurar seus direitos. Porque muitas vezes o empregado nos procura, a empresa já está em recuperação judicial, mas muitos outros nos procuram sempre dizendo que a empresa está atrasando. Recolhimento de INSS, conforme eu falei, FGTS, atrasa o pagamento, não vem pagando vale transporte, assim, os direitos básicos do trabalhador que ele tem para que possa se deslocar, trabalho, residência de trabalho, e também seus direitos inerentes àquilo que a lei determina. Segundo o sindicalista, é possível que o contratado faça uma rescisão indireta por meio da Justiça do Trabalho. Faltas graves do empregador, como atraso de salário, falta de recolhimento do INSS e FGTS, podem garantir uma rescisão indireta. E assim, o trabalhador sai da empresa com os mesmos direitos de um demitido sem justa causa. Ele virá ao sindicato do qual ele pertence, procura um de nossos profissionais, vai relatar o problema e o profissional ajuiza a ação com rescisão indireta. No caso de Wenes, apesar das sinalizações de crise na empresa, ele diz que só procurou seus direitos após a demissão. O que eles fizeram com a gente, eu acho que foi até desumano, deixar a gente 3 meses sem salário, manda embora, não acerta nada e manda a gente para a justiça. Então, sim, contar com a ajuda de Deus e esperar, né? Márcio Amazonas, procurador do MPT, explica que o processo de falência de uma empresa não é simples. A Lei 11.101 de 2005, a nova lei de falência, não é tão nova, mas ela veio disciplinar de uma nova forma a garantia dos trabalhadores. Ela procurou fazer uma ponderação entre a garantia dos trabalhadores e a manutenção da própria empresa. Para tanto, ela contemplou o pagamento primeiramente dos trabalhadores, mas também prestando atenção na necessidade de sobrevivência da empresa. Ele também exemplificou como se dá a participação do MPT em um processo de falência. A nossa atribuição, como Ministério Público, a atribuição constitucional e nossos deveres legais, é de atuar quando houver o interesse social, né, o interesse da coletividade. Então, no caso de um interesse individual indisponível, o MPT pode atuar também. Mas nesse caso, como se versa naturalmente sobre interesses patrimoniais, o MPT vai atuar diante da repercussão social. Imagine você, uma empresa que tenha 500, 700, 1.000 trabalhadores e a repercussão social da quebra dessa empresa em relação à potencial lesão do patrimônio de 700 credores trabalhistas. Se de fato ocorrer a falência da empresa, o objetivo é garantir a preferência dos créditos trabalhistas, ou seja, que o patrimônio sirva primeiro para pagar o que deve aos trabalhadores. E a lei de 2005, nesse caso, traz novidades, como a prioridade de pagamento aos trabalhadores com salários menores após o processo de falência. A lei anterior não dispunha sobre limite de valor a ser pago pelos trabalhadores. Então, os créditos trabalhistas podiam, invariavelmente, sem limite a ser pago para cada trabalhador, abocanhar boa parte, todo ou até um valor maior do que a empresa dispunha ou do que a massa falida dispunha para o pagamento. Atento a isso e, digamos, para priorizar aqueles trabalhadores que recebem um salário menor, o legislador previa um limite de 150 salários mínimos a ser recebido por cada trabalhador, porque ele prevê inicialmente a subsistência. Então, não existe mais a possibilidade de grande parte do valor a ser pago aos trabalhadores ser abocanhado por altos executivos. De acordo com o procurador, após o pagamento desses valores preferenciais, os demais créditos a serem recebidos pelos trabalhadores continuam valendo. Porém, esses valores serão pagos juntos com os demais credores, sem o fator prioritário determinado pela Lei 11.101. Curso de ingresso e vitaliciamento do Ministério Público do Trabalho reúne em Brasília procuradores que estão iniciando a carreira.
O objetivo foi levar uma visão geral do trabalho da instituição e, sobretudo, a responsabilidade de estarem prontos para darem as respostas que a sociedade espera. Tiago Lopes participou de todas as etapas do curso de ingresso e vitaliciamento do Ministério Público do Trabalho. Para o novo procurador, esse processo é vital para o aperfeiçoamento da carreira. É um curso de formação bastante completo, é muito importante para todos os membros que estão ingressando na carreira, porque nós temos uma visão geral do trabalho da instituição e também do que se espera do MPT nos dias atuais e para o futuro, especialmente nesse momento em que vivemos pós-reforma trabalhista. Para o procurador-geral do MPT, a troca de experiências entre os procuradores deve ser algo permanente. Isso pode ajudar no trabalho diário e a busca por parcerias para otimizar a atuação. Nós estamos cada vez mais alargando as nossas parcerias, não só com o trabalho de apoio logístico à nossa atuação, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal, mas também conhecimento, áreas de inteligência, utilização de tecnologias que estão à disposição, por exemplo, do Exército Brasileiro, para dar uma efetividade maior, uma maior rapidez nas nossas atuações. A ideia do MPT é que os novos procuradores possam entrar para o serviço com um olhar específico para a realidade do país e, principalmente, com relação à reforma trabalhista. Nós vivemos um momento no Brasil, na área social, na área de direito do trabalho, de uma grande movimentação em razão da reforma trabalhista e é preciso que o Ministério Público do Trabalho esteja pronto para dar as respostas para a sociedade. A quarta fase do curso de ingresso e vitaliciamento do Ministério Público do Trabalho foi a última etapa para a formação dos novos procuradores do MPT. Para a coordenadora pedagógica do CIV, a subprocuradora do MPT, Sandra Lia Simon, o curso aborda pontos importantes para alcançar essa finalidade que o PGT destacou. Um dos pontos que nós, da coordenação pedagógica do CIV, sempre batemos muito forte é porque o procurador do trabalho ele não pode ficar encastelado no seu gabinete sem sair, ele precisa interagir com a sociedade. Então ele precisa saber dar entrevista, quando dar entrevista, receber os movimentos sociais, receber as pessoas, e isso é uma coisa que a gente mostra aqui no CIV como é que se faz na prática. Quem faz o curso, como é o caso do Tiago, se sente mais confiante para os desafios da vida de procurador. Recebemos informações dos grandes especialistas do MPT e também levamos à discussão as peculiaridades da lotação de cada um dos colegas. E essa troca é muito rica e traz muitos ganhos para a nossa atuação. Com a reforma, é possível negociar prorrogação e compensação da jornada de trabalho? A jornada pode ultrapassar as 44 horas semanais? Não é uma previsão que veio a partir da reforma trabalhista. Assim, é possível uma prorrogação de jornada, compensações de jornadas semanais? Isso sempre foi possível por meio de negociações coletivas, de modo que, por exemplo, uma jornada prorrogada numa semana seja compensada com redução proporcional de jornada na semana seguinte. Agora, como norma padrão, nós temos a jornada semanal de 44 horas prevista na nossa Constituição. Já. Saiba como o MPT tem atuado para melhorar as condições e proteger a saúde e segurança de quem trabalha em ambiente hospitalar. A 13ª edição do Fórum Social Mundial 2018, realizado em Salvador, contou com a participação do Ministério Público do Trabalho. O trabalho de inclusão de pessoas com deficiência e combate à discriminação de mulheres, negros e negras e população LGBT foram os temas das palestras da procuradora Valdirene Silva de Assis, que é coordenadora nacional de promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho do MPT. Com o lema Resistir é Criar, Resistir é Transformar,
O fórum, que recebeu cerca de 60 mil pessoas de 120 países, discutiu a transformação do ser humano em busca de um outro mundo possível. O cenário é sempre o mesmo. Hospitais públicos e privados lotados, gente ocupando ambulatórios em busca de atendimento. Mas poucos se lembram dos profissionais que atuam na área de saúde. Foi pensando nisso que o Ministério Público do Trabalho promoveu o seminário para discutir formas para melhorar as condições no setor, que tem uma taxa de acidentes de trabalho 34% maior do que qualquer outra atividade. O projeto Saúde na Saúde tem como objetivo garantir a saúde e a segurança do trabalhador que atua em hospitais públicos e privados. É um projeto do Ministério Público do Trabalho, em parceria com outras instituições, é sempre bom ressaltar isso, que visa justamente buscar e alcançar os trabalhadores na área de saúde pública nesse país. Ele busca alcançar a melhoria da condição de vida desses profissionais, muitas vezes esquecidas, essas pessoas que são em muitas das matérias que são feitas envolvendo a questão da saúde pública no país, onde é sempre o usuário a principal fonte de informação devido à escassez dos serviços a essas pessoas, a necessidade cada vez mais premente de se melhorar a saúde pública no país, já que nós vivemos numa nação de 210 milhões de pessoas e a carência nesse setor é muito alta ainda. E por esse motivo, nós enxergamos de que era preciso também dar uma atenção aos profissionais da área de saúde. O foco é assegurar os direitos trabalhistas dos terceirizados da saúde, para sensibilizar empregados e empregadores da área. O Ministério Público do Trabalho realizou o seminário Saúde e Segurança do Trabalho para profissionais da saúde. O primeiro projeto da CONAP, uma iniciativa de reunir profissionais da área da saúde e profissionais do direito para debater sobre normas de saúde e segurança do trabalho em unidades hospitalares, públicas e privadas. Muitos profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, trabalham em jornada de 12 por 36, porém em mais de um estabelecimento. Então a pessoa ela já vai cansada para o trabalho. Outro problema é o baixo dimensionamento, aliás, o mau dimensionamento para cada profissional. Então muitos enfermeiros tendo que lidar com vários pacientes. O seminário faz parte do projeto Saúde na Saúde, da Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública, a CONAP. A Organização Internacional do Trabalho participou do seminário e avalia como positivo o projeto do MPT. Olha, é fundamental, primeiro pelo fato de exatamente ter um número muito grande ainda de vítimas de acidentes de trabalho dentro do setor de saúde, então é preciso ter um foco específico e é preciso também treinar aquelas pessoas que fazem a fiscalização, os trabalhadores, organizações de trabalhadores e de empregadores a se proteger, porque realmente o objetivo final é a prevenção da saúde do trabalhador e trabalhadora, né? Não a repressão, não a punição, mas sim mecanismos de prevenção. E esse seminário, sem dúvida, é uma forma de início dessa discussão e de colocar a pauta da prevenção de trabalhador e trabalhadora como foco. O procurador Afonso Rocha aponta que as fiscalizações feitas nos hospitais são muito importantes e fazem parte das preocupações do MPT. Ele participou de uma força-tarefa nos hospitais públicos do Rio Grande do Norte, que fiscalizou mais de 10 hospitais e resultou num termo de ajustamento de conduta firmado com o governo daquele estado, para cessar as irregularidades encontradas. A fiscalização em unidades de saúde segue um planejamento nacional que coloca essa área como prioritária em face do elevado número de acidentes de trabalho que ocorrem com profissionais de saúde. São inspecionadas tanto unidades públicas como unidades privadas de saúde. O enfoque é múltiplo. Existem normas de saúde e segurança que lidam diretamente com a condição do trabalhador profissional de saúde e são vários os aspectos envolvidos, desde áreas como lavanderia, cozinha, proteção radiológica, avaliação de material perfuro-cortante, áreas de isolamento, procedimentos internos em UTIs, etc. Existem normas não só de segurança do usuário, como de segurança do profissional de saúde. Então, são feitas inspeções nessas unidades, o Ministério Público usualmente identifica as entidades mais relevantes, seja eventualmente por histórico de acidentes passados, seja
por um volume de atendimento muito grande, o que é muito comum em serviço público, e com base num planejamento, vamos visitando essas unidades. Usualmente fazemos através de forças-tarefas. Vários procuradores vão, fazem uma avaliação e esses estudos são posteriormente repassados à administração dessas unidades, sempre almejando melhorias e atenção total à saúde e segurança dos profissionais de saúde. O projeto Saúde na Saúde também realizou fiscalizações em outros estados, como no Rio Grande do Sul, por exemplo, e em 2018 deve ser ampliado ainda mais. Um manual que trata da aprendizagem no sistema socioeducativo. O objetivo, segundo a autora Mariane Josviak, é voltar o olhar dos procuradores do MPT para o sistema socioeducativo, por meio da junção do direito do trabalho e direito infracional. Fazendo com que esse jovem que está dentro desse sistema socioeducativo, no regime fechado, aberto, semiliberdade, o que for, tenha acesso a ser um jovem aprendiz ou qualificado profissionalmente. Segundo ela, a obra mostra o passo a passo da realização do projeto, que visa que o jovem em cumprimento de medida socioeducativa possa se profissionalizar, receber uma remuneração e, com isso, ter oportunidade de mudar de vida. Ele foi direcionado efetivamente para procuradores do trabalho que teriam que têm um poder ativo nesse processo de, inclusive, chamar o Ministério Público Estadual, as instituições, o poder público para realizar essa ideia, que é uma ideia. O trabalho do procurador, do Ministério Público, do procurador do trabalho, muitas vezes ele não é apenas o que chega até ele é também o que ele pode fazer para melhorar o nosso país. O manual Aprendizagem no Sistema Socioeducativo está disponível na rede de bibliotecas do MPT espalhadas pelo país. Antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagem são mais que bem-vindas. É só enviar para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para acompanhar as ações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e até semana que vem.